Olá, meu nome é Estela, professora de Educação Física, e para o sexto ano nós vamos ver um pouquinho sobre a história da Educação Física, né? Como que surgiu, como que é praticada a Educação Física em algumas partes do mundo, né? Quais são as nomenclaturas que são usadas, o porquê que ela foi inventada, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso na nossa aula de hoje. Então vamos começar, né? Por que que a gente tem que estudar a Educação Física, né? A gente já vai ver o conceito dessa pergunta, né? Por que que a gente tem que estudar a história das coisas, né? Não somente da educação física. Então vamos ver. Você já parou para pensar na importância da história em nossas vidas? A história não é assim, um movimento linear, apreensível passivamente. É muito mais um jogo de forças simbólicas, ligadas às subjetividades dos sujeitos de um outro tempo, bem como a historiador que busca respostas no passado, mostrando-nos que tudo o que nos cerca é fruto de um processo e em permanentemente construção. Não são apenas datas importantes ou feitos heróicos, com personagens incríveis, mas também o dia a dia das pessoas, com as suas mais comuns singularidades. Então, por que que a gente tem que estudar a história das coisas, né? Porque não somente por datas importantes, que a gente acabou de ver, ou atos heróicos, não, eram pessoas que viviam naquela época, né? Quando a gente fala assim, naquela época, pode ser o ontem, pode ser há muito tempo atrás, então é o dia a dia daquelas pessoas que foi mostrando, né, essa história, como que ela foi construída, é um processo, né? Então a gente vai continuar. Vamos lá. Nos primórdios, fomos à caça de outros animais para nos alimentar ou, inevitavelmente, precisamos fugir de outros animais para não sermos a própria caça. A luta pela sobrevivência nos fez pescar, produzir armas, nadar para transportar rio, manusear o fogo e produzir alimentos pela agricultura. Essa função do cotidiano obrigava-nos a desenvolver os movimentos corporais básicos, como a caminhada, a corrida, os saltos e os arremessos, e com o tempo cada região desenvolveu técnicas diferenciadas em função das dificuldades inerentes a cada localidade. Então, como que a gente pode entender, né? A educação física ela já foi sendo moldada de acordo com as necessidades que cada indivíduo tinha naquela época, né? Como a gente viu, como pescar, o caçar, o nadar. E aí a gente viu também que cada região foi aprimorando essa técnica de acordo com cada dificuldade, né? Então, a dificuldade que aquele indivíduo tinha morando no frio, na neve, era diferente da dificuldade daquela pessoa, daquele indivíduo que morava no calor, por exemplo, né? Então a gente vê que cada uma vai aprimorando, né, essas técnicas. Então a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. A história da educação física e dos esportes. A educação física e o esporte se tornam objetos que, atrelados à história com um campo norteador, podem construir importantes representações sobre hábitos, costumes, comportamentos, enfim, o modus operandi da vida, né, que em outros tempos foram se constituindo e influenciando o desenvolvimento de determinados espaços sociais. Desde sempre, as atividades humanas foram marcadas pelo movimento ou pelo ato físico. Porém, todo esse contexto é algo natural e cotidiano. E como a educação física propriamente dita, os primeiros registros tardaram a aparecer. Em cada sociedade, a educação física apresentava focos diferentes de interesses e utilização. E aí a gente vai ver um pouquinho agora sobre a educação física em algumas partes do mundo, né? Que a gente vai ver como ela foi importante, né? Quando ela foi desenvolvida em cada região e o porquê. Vamos lá. Na China, a educação física era praticada em caráter de guerra, além da finalidade terapêutica e higiênica. Já na Índia, a educação física era vista como uma doutrina a ser seguida, de foco fisiológico e com indispensáveis necessidades militares.
Já no Japão, a educação física possuía fundamentos médicos, higiênicos, filosóficos, morais, religiosos e guerreiros. Mas foi na Grécia que encontramos a civilização antiga que mais contribuiu para a educação física. A história da educação física na Grécia é bastante significativa na Antiguidade Clássica. Na sociedade grega, polarizada nas cidades de Atenas e Esparta, podemos constatar o lugar peculiar que a ginástica e o atletismo ocupavam. Os exercícios físicos praticados pelos gregos tinham um caráter natural, refletido sobre o uso do corpo, e esse modo de vida grego inaugurou a história da educação física, bem como de práticas atléticas competitivas, o que equivaleria à concepção de esporte, sendo o ápice da cultura atlética grega, a realização dos Jogos Olímpicos de 4 em 4 anos. As Olimpíadas da Antiguidade aconteciam na honra de Zeus e elas existiam antes de Cristo até o ano de 396 da Idade Antiga, né? Quando foram consideradas um ritual pagão e por isso proibido. Segundo esse autor, é possível dizer que os Jogos gregos representaram os primeiros fatos esportivos. As práticas anteriores podem ser caracterizadas como pré-esportivas. Já no Brasil, os primeiros habitantes das terras compreendidas pelo Brasil, de que se tem notícia, foram os indígenas. Como outras partes do planeta, fazia parte da cultura corporal dos índios o ato de caçar, correr, nadar, também dançar em cultos ou dançar em culto aos seus deuses, né? O divertimento desses povos era composto pelas lutas e corridas com troncos de madeira. No Brasil colônia, apenas os índios praticavam a educação física, através da sua vida natural e livre. Com a chegada dos portugueses na América, os índios foram submetidos à escravidão, mas estes se recusaram e foram considerados preguiçosos. Assim, os exploradores europeus trouxeram forçadamente mão de obra escrava do continente africano para trabalhar nos latifúndios brasileiros, né? Os negros que por aqui desembarcavam a contragosto trouxeram, entre muitas coisas, a cultura corporal da sua terra natal. Porém, as suas danças sagradas foram mal interpretadas, pois elas se diferenciavam dos rituais católicos apregados pela cultura branca europeia e, em função disso, foram perseguidos. O maior exemplo da herança cultural da raiz africana atualmente é a capoeira, uma mistura de dança e competição. No início, a capoeira teve a conotação ritualística própria pelos negros, mas em função dos demandos e violência dos capatazes, o escravo africano utilizou a capoeira para sua defesa e busca pela liberdade, né? Então a gente vai ter essa primeira pergunta, né? Mas enfim, o que os brasileiros teriam a ver com essas histórias todas, né? E aí a gente vai lembrar, assim, mas o que eu tenho a ver com a história da Grécia, que é tão longe daqui? O que influenciou, né, a educação física no Brasil? E aí a gente vai ter essa resposta que é o talvez tudo que nós temos hoje. A gente vai entender um pouco melhor, né? Mas antes disso, a gente viu que como que chegou aqui no Brasil, como chegou no Japão, na China, na Índia, e a gente vê que cada local foi desenvolvida por um propósito, um porquê, e que cada lugar tem a sua história de como chegou a educação física, como que ela foi implementada naquele local, e a gente vai entender agora o porquê, o que a gente tem a ver com isso tudo, né? Vamos lá. Nós fomos colonizados numa ideologia de cultura grega, romana, cristã. Por isso, a história da nossa educação física advém da cultura europeia ocidental, fruto de grandes navegações e conquistas territoriais, né? E aí a gente vai ter esse desafio. Que desafio é esse, né? Alguns jogos romanos medievais são considerados precursores de muitos jogos atuais. Dessa forma, é importante que você pesquise na internet as características desses jogos: o torneio medieval, o Sully, o Jumel de Paul, Jogo de Cálcio e as justas.
Após essa pesquisa, você observará textualmente se há semelhança entre os jogos romanos medievais e algumas modalidades esportivas da atualidade. Então, esse desafio ele é bem simples para vocês realizarem. Vocês vão pesquisar esses jogos e aí vocês vão ler sobre eles, vão ver qual a semelhança deles com os jogos que nós temos hoje, né? E a gente vai ter também um outro exercitando. Qual vai ser? Grave um vídeo de 3 minutos, como se fosse um telejornal. Você sendo um jornalista, né? Resumindo como surgiu a educação física e envie para o seu professor. Então, como é que vai ser? É como se você estivesse fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, apresentando aqui para vocês o conteúdo. Vocês vão estar lá falando, a educação física surgiu de tal forma, ou então você pode falar somente sobre educação física na Índia, somente sobre educação física no Brasil e dizer como que ela surgiu, né? É um videozinho de 3 minutinhos que dá para vocês fazerem e enviar para o professor de vocês. Não esqueçam de acessar nossa plataforma Eduque para vocês terem acesso aos nossos vídeos, aos nossos materiais e aos exercitandos. E até a próxima aula!